Beleza, então vamos lá. Assim como prometido e conversado anteriormente, tem uma galera que tem um conhecimento leigo também, né? E a ideia aqui é estar ajudando todos, né? Não só fazer a divulgação dos produtos, dos lançamentos e das novidades aí da Novstar. A ideia é estar ajudando, então, quem tem esse conhecimento, quem é mais leigo, e mostrar o passo a passo, né? As etapas de configuração do painel de LED, os conceitos básicos, usando o próprio Nova LCT. Vou fazer o overview, os principais pontos que eu vou falar a respeito, né? Porque não é apenas ir lá e configurar e cabear. Tem algumas pequenas regras que precisam ser respeitadas, né, para simplificar, para que você não tenha dor de cabeça futuramente na configuração. Basicamente, essa apresentação vou falar do ajuste da placa de vídeo, configuração da Sending Card, ajuste da Receiving e conexão dela com a tela. Primeiramente, o que a gente sempre recomenda? Verificar como é que está a sua placa de vídeo. Recomendo inicialmente para teste, para fazer a configuração do painel, deixar ela em duplicado. Deixa ela em duplicado e verifica dentro do Windows, né, nas configurações, em Display Settings, se esta opção de zoom está ativada. Sempre deixe em 100%. Nunca utilize o zoom para configurar o painel de LED. Os pré-requisitos para iniciar a configuração, tá ok? Em seguida, vamos lá, entra no site da Novstar, pessoal, todo mundo sabe, novstar.tech, entra no site da Novstar, vai fazer o download do Nova LCT, é o software mais básico, das linhas mais básicas, da linha M-Control, da linha TB, você precisa utilizar este software para fazer a configuração do sistema. Primeiramente, antes de fazer o login nele, instalou o software, verifica se instalou todos os drivers, porque se aparecer aqui Control System 0, você não consegue conectar. O que eu faço se aparece Control System 0? Vamos lá. Verifica o USB, legal, perfeito. Troca o cabo, né? Continua dando problema. O que eu faço? Eu recomendo desinstalar, você desinstala e instala de novo, porque às vezes a pessoa come bola durante a instalação dos drivers USB. Só que aí, exatamente, só que aí eu fiz isso aí, deu o mesmo problema. Não. Verifica antivírus e firewall, porque tem bloqueio, pode ser que ele bloqueie. Você, às vezes, ele fica com... Quando você instala no Windows, ele fica com... Ele deixa um exe rodando o tempo inteiro. Toda vez que você tem o Nova instalado, ele fica com o exe rolando. O antivírus, firewall, pode identificar como uma ameaça e barrar isso. É mesmo assim, fiz isso também. E continua dando zero. E aí, o que eu faço? Troca o computador. Troca o computador. Porque pode ter danificado a Sending Card. A sua controladora pode estar danificada. Poxa, fiz tudo isso, trocou o computador, fiz todas as etapas, ainda não está reconhecendo? Então, uma das possibilidades é trocar o computador para resolver esse problema. Ok, então antes de dar início, bacana que a gente pensou junto todas as possibilidades. Vamos supor que agora deu Ctrl System 1, vou fazer o login. Sempre eu recomendo usar o menu em inglês, porque o português é português de Portugal. A tradução fica muito ruim e até fica difícil da gente estar transmitindo aí o conhecimento. Vai entrar na opção de login de usuário, né? As configurações avançadas de usuário. Digitar a senha, 666 ou admin. Por que 666? O pessoal gostava de Iron, né? Gostava de Iron, muito de Iron Maiden. Também, é. Aí você vai instalar o painel na igreja, aí tá lá o padre olhando, e aí? O pastor? O pastor olhando. Mas não, é cultural, galera. 666 significa sorte. Exatamente. Isso aí, exatamente. É que é cultural, né? E 888 é fortuna. 888 é fortuna. Então, ó, tá vendo? É sorte e fortuna. Depois eu falo da senha 666 e 888. Sorte e fortuna. Então, lenda cultural que o povo brasileiro inventa, então não tem nada a ver com isso aí. Então, digitou a senha, ou admin, ou 666. Se o pastor estiver vendo, digita admin para ele não ficar bravo com você. Beleza, vamos lá clicar no primeiro botão. Aí ele habilita essa função Screen Configuration, que até então ela está oculta. Aparece essa opção na tela. E na sequência, clica na opção Configure Screen, já vai estar habilitado e clica Next. Vamos ter aqui simplesmente só essas três abas a serem configuradas. Não precisa fazer mais nada para finalizar a configuração do painel de LED, visto que vamos considerar que já foi cabeado, conectado, que eu segui as regras de conexão, seguindo aquela regra dos quadrados que eu falei rapidamente. Mas depois a gente pode esclarecer essas dúvidas. O que eu vou ter nesta primeira tela e prestar atenção? Configuração da fonte. Aqui eu vou ter informação do sinal que está chegando, sendo reconhecido na minha Sending Card. Vamos supor que eu já estou com o computador no DVI ou HDMI conectado.
aqui no caso no HDMI, e a resolução, se a resolução é a mesma que está chegando aqui. Se houver a necessidade de customizar meu painel, é uma coisa que eu costumo falar de projetos, dependem, tem projetos que o que seria o ideal, um painel pixel a pixel. Sua fonte de vídeo é um Full HD, 1920 por 1080. Meu painel deveria ser Full HD, 1920 por 1080. Ele teria que ter o total de pixels de largura, 1920 e 1080 de altura. Porém, muitas vezes a gente precisa customizar, porque nessas linhas mais básicas ele não tem o scaling automático. Tanto o upscaling para preencher a tela quando a sua fonte de vídeo tem uma resolução menor, ou downscaling, que você tem uma fonte de vídeo maior para diminuir para caber no meu painel. Aí a gente pode utilizar esse recurso, né? Clica em Custom e ele vai habilitar esta caixinha aqui para você digitar a resolução do seu painel de LED, tá joia? Aí a segunda etapa, o ideal é ir pro endereçamento. Quando você conecta todos os painéis, você vai ligar ele na energia, ligou, vamos supor que você já ligou o USB, o HDMI, você está configurando ele. Só que você não endereçou. A mesma imagem vai aparecer em todos os gabinetes, a mesma imagem por igual. Vai ficar mais ou menos igual, tá, esse print. E agora, a segunda etapa é o Screen Connection, depois a gente volta na aba Receiving Card. Eu prefiro, o ideal é seguir desta forma. O que eu vou ter aqui nessa tela? Primeira opção, quantidade de telas. Eu posso trabalhar 2, 3, 4 telas diferentes, criar telas com a mesma controladora, desde que eu respeite a capacidade total de pixels de cada uma, e o ideal é separar por porta de controladora também. Para configurar aqui a quantidade de linhas e colunas, meu painel, vamos supor que eu tenho 4 gabinetes na largura e 2 de altura, eu vou digitar a quantidade de gabinetes correspondente à quantidade de linhas e colunas. E aqui em Sending Card Number, geralmente se você tem só uma controladora, vai aparecer apenas o número 1. Se eu tiver controladoras cascateadas, ela vai aparecer a Sending Card 1, 2, 3, 4, 5. Nesse nosso exemplo, poderia ter 5 controladoras em cascata. M-Control tem aquele conectorzinho na parte traseira, o ART você vai cascateando. Alt no in, Alt no in, Alt no in. Para uma solução mais simples, que você precisa cascatear e ter mais controladoras no mesmo sistema. E ele vai reconhecer cada Sending Card uma porta aqui. Por exemplo, vamos supor que eu tenho 5 M-Control 600. Cada uma tem 4 portas. Então, da 1 a 4 é da controladora 1, controladora 2, controladora 3, controladora 4. Tá joia? Próximo campo, Receiving Card Size. É nesse campo que você pega as informações do fabricante de LED do gabinete. O gabinete tem o quê? 128 por 128. Beleza. 384 por 192. 128 por 256. Vai copiar a resolução de um gabinete e colocar aqui. Já pode clicar em aplicar, que ele já vai automaticamente aplicar para a largura e altura, esse apply aqui do lado. Próxima etapa, vamos fazer o endereçamento. Seguindo o nosso exemplo, né, o quase 4x2, considerando gabinetes. S e E, o ponto de partida, vou clicar no primeiro gabinete e vou seguir clicando nos demais até chegar no último. Primeiro eu seleciono, claro, primeiro eu vou selecionar a Sending Card, a porta que eu vou utilizar, sempre prestar atenção na Sending Card e na porta, e depois você vai fazer o cascateamento. Aqui eu poderia cabear aqui também, fazer um painel maior, mas aqui eu estou sempre respeitando o formato de um quadrado ou um retângulo. Mas é muito simples a regra do quadrado, porque por mais que você tenha capacidade de porta, se eu jogasse mais um gabinete para cá, vamos supor que tivesse mais um gabinete aqui, eu não poderia fazer isso, mesmo se eu tivesse capacidade para ligar mais um, porque eu vou ter mais de 4 cantos. É sempre legal não ter 5 cantos. Um quadrado tem 4 cantos, um retângulo tem 4 cantos, então fica fácil para decorar essa regrinha, né? Feito isso, você pode escolher o Quick Connection, mas eu não gosto muito, prefiro cabear manualmente. E em seguida vou clicar em Send to Hardware, vou enviar as configurações para o meu hardware. Aí é o momento que a Sending Card manda as informações para todas as Receiving Cards do meu painel. Clica em Save, salvou as configurações e automaticamente a imagem precisa aparecer corretamente no seu painel de LED neste momento. Depois eu volto nessa parte falar do Enable Mapping, ou para poder identificar agora. Se não aparecer a imagem, vamos lá. Se não apareceu imagem nenhuma, talvez vamos ter que carregar o arquivo de configuração. O que é o arquivo de configuração? Chamado RCFGX. É o arquivo, ou RCG, que no Linsne era chamado de RCG, mas aí apelidou, todo mundo acostumou e todo mundo chama de RCG também. Enfim, eu até participava de um grupo que virou motivo de briga isso aí, né? Sim, só por conta da extensão do arquivo.
Eu falei, gente, é só o arquivo de configuração. Aí, sim, que todo mundo sabe que um é do Lindsney e outro é da Novstar. Então aí misturaram tudo e, enfim. Mas vamos lá, só para fazer uma analogia legal, depois eu vou falar rapidinho sobre firmware. O que acontece? Firmware dá para fazer uma analogia interessante. Firmware é como se fosse o Windows no computador. O firmware. E o RCG seria o Word, seria o Excel, seria a aplicação com configurações para o seu painel de LED. Então, o que é interessante sempre saber? O firmware sempre vai estar abaixo, por isso que sempre está abaixo na configuração antes do RCG. Mas mais para frente a gente fala um pouquinho mais sobre isso aí. Mas vamos lá. Não saiu imagem? Vamos carregar o RCG. Vamos supor que eu tenho esse arquivo, clica Load to File, vai estar na sua área de trabalho, vou selecionar o arquivo, Load to File, selecionou o arquivo demo RCG, ele carregou automaticamente pro programa. Ele carregou no Nova LCT. Clica em Send to Receiving Card, ele vai me dar a opção de mandar para todas ou apenas para um gabinete. Você consegue selecionar nessa aba aqui. Send to Receiving Card e o botão que todo mundo esquece. Poxa, eu mandei o RCG, depois no outro dia não perdeu tudo. O cara tirou da tomada e não salvou. Se você não dá o save, galera, não vai. Ele fica salvo no momento. Depois você tem que carregar de novo e salvar. Se não salvar, esquece, não tem como. Vamos lá? Continuando, como eu faço agora para extrair? Eu vou extrair diretamente do gabinete agora, a próxima etapa. Vamos supor, não tenho, o fabricante não mandou, mas eu tenho um gabinete em boas condições. Porque o cara que estava lá em campo mandou um RCG errado e ferrou com tudo. Aí tenho um no galpão, eu vou extrair esse arquivo. Legal, read from receiving card. Vou estar, claro, com o meu painel já configurado, já cabeado, montado. Vou ler as configurações. Sending card 1, porta 1, receiving 1. Não tem problema, só tem um gabinete. Ele vai ler e clica em Save to File. Para salvar esse arquivo, você já vai ter na sua área de trabalho o RCG ou RCFGX já com o arquivo correto, tá joia? Bem tranquilo, bem fácil. Acho que isso aí tá tranquilo para todo mundo, né? Legal. Enable Mapping, acho que vocês conhecem essa função, né? Eu acho que é bem prática, porque você clica nesse botão Enable Mapping, ele vai te dar as coordenadas de qual porta você está usando e o número da Receiving Card. Porta 1, porta 2, porta 3, porta 4. Receiving Card 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Isso aí para painéis muito grandes fica fácil para você identificar e enxergar, porque às vezes um técnico só fez o cabeamento e você vai ter que fazer a configuração. E para achar aonde é que está aquele gabinete, como é que está o cabeamento. Então é super válido essa função que fica aqui embaixo, o Enable Mapping. Agora mais um ponto também interessante, é válido citar. Vocês têm dispositivos mais antigos, como a linha M Control, eu consigo clicar esse Load from File, esse botão Save to File primeiro, para gerar esse arquivo SCR. Eu consigo gerar um arquivo, mas só que eu vou precisar de um computador conectado via USB para que eu reconheça ele lá no Venox Care, mesmo com dispositivos mais antigos, que a gente não tem nenhuma M Control aqui, mas eu poderia ter esse monitoramento desse dispositivo tendo um computador. Eu exporto, salvo esse arquivo, em seguida eu consigo apontar lá no Venox, que o Flávio mostrou hoje de manhã, carregando esse arquivo e monitorar um equipamento, que seria um equipamento que seria assíncrono, né? Como o M Control, por exemplo. Clicando no botão Detect Communication, ele vai me aparecer todas as receivings também que eu tenho na tela. É meio fácil também de detectar se tem falha no cabo, se a comunicação não tem nenhum tipo de problema. É bem tranquilo para fazer um monitoramento para ver se não tem nenhum tipo de problema naquela porta, naquela sending card. Eu vou mostrar para vocês. Agora que vem a senha, né? Sorte Fortuna 666-888. A gente para aqui o mouse nessa área aqui do Nova LCT e digita 666-888. Parece o menu secreto. Na versão mais nova do LCT 571, já tem esse atalho direto na aba Receiving Card. Você já abre essa tela diretamente na aba Receiving Card. Mas, vamos supor que você está usando uma versão antiga, não tem problema. Acessa pelo método antigo. Geralmente eu gosto de clicar em Refresh. Como aqui eu não estou conectado em nenhum painel, vai gerar um erro mesmo. Eu clico apenas aqui nesse botão Read Back of Receiving Card Program. Clicando nesse botão, ele já vai me dar a opção de salvar o arquivo. Simples assim, galera. É muito fácil. E aqui é a mesma tela que eu faço a atualização. Pronto, agora sim, ó, vou fazer o refresh. Agora fica mais prático, mais didático aí. Era isso aí que eu queria mostrar para vocês. Eu vou ter informação de qual que é a versão do firmware da minha sending card, no caso da minha placa. Inclusive, ó, tá desatualizada. Depois eu vou mostrar e atualizar aqui para vocês como
eu vou ensinar como atualizar a CRH. E aqui as minhas receivings. E aqui a informação, a 5S Plus, tem a versão, ó, estão na mesma versão. Dou aqui o readback, vou puxar da Sending Card 1 e vou salvar na minha área de trabalho. Eu vou estar extraindo o arquivo de configuração e salvando na minha área de trabalho. Vai aparecer aqui o arquivo, pack e tal. Esse é o tempo da extração do firmware. Então, quer dizer, é bem tranquilo, pessoal. Não tem segredo não, de fazer a extração.